Antes de trazer o recado da Palavra de Deus, eu queria dar um breve testemunho para vocês de alguma coisa que Deus tem trazido ao nosso coração há poucos anos atrás, há menos de 3 anos, e é algo que tem inundado a nossa alma, que tem feito queimar o nosso coração. Nós tínhamos muita vontade de, sempre que fazíamos nossa viagem ao Acre, sempre é a nossa última viagem, ir até o Acre, nós íamos às vezes até Cruzeiro do Sul, que é bem longe e fica quase na divisa do Brasil com o país vizinho. E uma vez houve a oportunidade, um dos pastores ali de Rio Branco, ele disse: Paulo, eu tenho conhecimento lá e a gente pode marcar. E eu fiquei sabendo que agora uma companhia aérea abriu um voo, esse voo é barato, ele é experimental, então se vocês quisessem é a oportunidade. Ele disse: queremos sim. Nós não conhecíamos ninguém lá, então nós compramos as passagens e nós fomos pela fé, sem nada por vista a não ser a possibilidade de cantar e pregar naquela igreja. Quando nós chegamos no aeroporto, não havia ninguém nos esperando. E nós tínhamos toda uma bagagem bem grande, porque nós sempre levamos todo o nosso equipamento de som quando a banda está tocando. Então é muita coisa, e lá estava a bateria, lá estava tudo no aeroporto, aquela carga toda, e agora não aparece ninguém. Bom, essa história duraria a noite inteira se eu a contasse toda, mas não tenho tempo para isso. Eu quero dizer para vocês que Deus deu um jeito muito especial, como Ele sempre faz, e daí, desse jeito, é que apareceram outras oportunidades para nós voltarmos ao Peru, e uma delas foi convencedora ao nosso coração de que Deus tinha algo a realizar através de nossas vidas lá no Peru, que nós não sabíamos. Então, na terceira viagem que nós fizemos, então nós nos encontramos com um pastor da Assembleia de Deus brasileiro que estava vivendo em Puerto Maldonado. Cantamos naquela igreja, já na volta. E eu perguntei àquele pastor, porque eu estava voltando já nessa terceira viagem sem ainda descobrir o que Deus tinha a nos revelar a respeito do povo peruano e em termos de alguma coisa que Deus queria fazer. Então eu perguntei para ele: tem alguma coisa que o senhor não fez ainda no Peru, que é um desafio? Então ele olhou para mim como quem dizendo: quem falou a respeito disso para você? Nós nunca nos vimos. Ele pensou isso, acho eu. Então ele foi lá numa gaveta, tirou um pendrive pequenininho, como esse que eu tenho aqui, e ele me deu esse pendrive, eu peguei, e ele disse: leva para o Brasil. Quando chegar lá no Brasil, você abre e veja de que se trata. Eu digo: rapaz, você vai me deixar nessa angústia até chegar lá no Rio, lá no Brasil, digo, São Paulo, né? Então, chegando aqui, logo abri e eu percebi que ele falava sobre uma nação indígena chamada Aguarunas. Vocês já viram os slides que já foram passados aí. Esse povo é formado por quase 70 mil almas, quase 70 mil pessoas. Eles vivem em 4 departamentos. Aqui nós chamamos de estado, aí eles chamam de departamentos. Então, eles são distribuídos nas matas da Amazônia peruana. E são quase 70 mil pessoas, e eles não têm a Bíblia no seu diário. Eles estão morrendo sem Cristo Jesus, porque não há possibilidade de alguém ser salvo se não conhecer a Deus, e não pode conhecer a Deus senão através das Escrituras. Então Deus colocou no nosso coração, ao mesmo tempo, essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo essa grande honra, esse grande privilégio de ser usado nas mãos do Senhor para levar a Bíblia na língua daquele povo e na sua cultura. Então isso não é uma coisa muito fácil. Eu sei que há missões no Brasil que levaram 50 anos, 60 anos. Um dia eu estava falando sobre isso e uma moça do auditório disse: pastor, eu trabalho numa missão que levou 90 anos para traduzir o Novo Testamento para um povo indígena aqui do Brasil. Então nós já estamos trabalhando há 3 anos e nós queremos chegar daqui 5 anos ao término da tradução. Depois então nós devemos fazer a compilação das Bíblias, dos livros,
e vamos entregar 25 mil Bíblias gratuitamente para esse povo. Esse é um projeto que nós temos no coração, se chama Projeto Aguardar. Se você for uma das pessoas que Deus tem separado para abençoar aquele povo, então o Senhor vai falar com você de forma tão pessoal quanto falou comigo. De modo que eu só digo isso porque quando eu falei com o Senhor na minha oração, eu disse: Senhor, nós somos um grupo missionário. Como é que nós vamos ajudar aquele povo, uma vez que somos missionários aqui no Brasil? O Senhor disse: eu já salvei aquele povo antes da fundação dos séculos. Está escrito assim na Bíblia. E eu disse: mas como é que isso vai acontecer? Ele disse: eu vou usar a sua vida e a vida de mais várias e várias pessoas no meu exército. Então eu quero dizer para você nessa noite que talvez você seja parte desse exército sem saber até agora, mas a partir de agora, se for o caso, Deus vai lhe falar ao coração tão profundamente que você não terá dúvidas sobre isso. Então eu tenho aí o meu endereço, paulologos@gmail.com. Se você não pode anotar, eu sei que você vai guardar na sua cabeça, porque é muito fácil, né? Paulo Logos, tudo junto, @gmail.com. Se você tem interesse em saber mais a respeito disso, escreva para mim, eu terei imenso prazer em mandar para você o projeto, e você então poderá saber como ser parte disso. É que é muita coisa para falar. Ela está me pedindo para dizer mais alguma coisa aqui sobre os tradutores, né? Na verdade, o fato de nós, com tão pouco tempo, podermos traduzir as Escrituras para aquele povo, é porque Deus converteu o coração. Vai passando esse slide que eu vou mostrar o responsável por isso. Aí, esse homem, pronto. Esse homem chama-se Fidel Nanantai Shawit. E Fidel, ele é aguaruna, ele é um desses homens. Não, você não acredita, mas esse homem tem um preparo impressionante. Ele saiu da tribo, ele aprendeu espanhol, porque na tribo o pessoal fala o dialeto linha. Ele foi para uma cidade, aprendeu espanhol, Deus converteu o coração dele, ele foi para o seminário, fez toda a preparação teológica, depois fez linguística, e ele já fez vários cursos, e ele é um homem muito preparado, conhece muito bem a Bíblia, e ele e mais dois, de igual modo, estão fazendo a tradução. É por isso que esse trabalho vai acontecer tão rapidamente, né? Vai ser menos de 10 anos, né? Nós já temos quase 3 e mais 5 anos. Eu fui visitá-los aí, por isso que está passando essas fotos aí. Então eles nativos, eles conhecem não só a língua, mas ele conhece o costume do seu povo. Então isso facilita muito numa tradução para um povo de um dialeto particular assim, né? Meus irmãos, vamos nos colocar de pé para orarmos ao Senhor. Senhor, louvamos-te de todo o nosso coração pelo grande privilégio que o Senhor nos concede de agora continuarmos louvando ao Senhor, mas através da pregação da Tua palavra propriamente dita. Já cantamos sobre a Tua palavra, mas agora, Senhor, que o Senhor prepare a nossa alma também para ouvirmos a Tua voz, porque não adianta muito quando nós escutamos e não ouvimos. Então que o Teu Espírito Santo, Senhor, faça essa obra, esse trabalho no coração de cada pessoa. Eu não conheço essa gente, eu não conheço as pessoas aqui, só o Senhor conhece, só o Senhor sabe o que passa na alma de cada um. Por isso, Senhor, antes e agora também, nós oramos para que o Senhor fale conosco por misericórdia e graça, e que as decisões que forem tomadas sejam eternas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Mais uma vez nós queremos agradecer ao convite que nos foi feito para estarmos com vocês aqui. É tão pouquinho tempo. É bom quando a gente tem um final de semana, que aí vem sexta, aí não, vem sábado, dorme, vem domingo de manhã, comemos juntos e tal. Mas dessa vez foi tão
tão rápido, né? Mas nós agradecemos pelo convite. E eu quero conversar com vocês nessa noite sobre convite. Eu creio, não sei o que você acha, mas eu creio que um convite tem pelo menos 3 partes. A primeira é de quem? Quem faz esse convite? A segunda é para quem? A quem é endereçado esse convite? E a terceira é para que é esse convite? Então, eu gostaria de apresentar-lhes o Evangelho de Cristo Jesus através dessas 3 partes de um convite, mas lembrando de forma muito especial de um convite maravilhoso que a Bíblia guarda em suas páginas. Está em Mateus capítulo 11 e exatamente diz assim, você não precisa achar, porque eu sei que você sabe de cor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mais uma vez: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então me dê sua atenção, por favor, por uns minutos. Eu quero avaliar com vocês esse convite da Bíblia através dessas 3 partes, não é? De quem é esse convite, para quem é esse convite e para que é esse convite. Não precisamos nos demorar muito em saber de quem é o convite. Nós sabemos que esse convite foi feito por Cristo Jesus. Ele diz: vinde a mim. Nós compreendemos que o convite de Jesus é feito de uma forma muito clara ao nosso coração. Mas me diga uma coisa, logo de cara, no começo dessa mensagem: o que você acha que o mundo pensa a respeito de Jesus? Certamente o mundo pensa que Jesus é uma referência de uma das maiores religiões do mundo. Talvez você esteja pensando nisso, e é verdade, Jesus de fato é. Talvez você pense que o mundo acha que o Senhor Jesus é o símbolo de uma religião, é o símbolo do cristianismo, e ele é de fato o nome, leva o nome dele, não é? Talvez você pense que as pessoas acham que Jesus é a figura do próprio Deus, não é? Que ele é aquele que representa essa força magnífica, imensurável, que a gente sabe que existe, que uns dão um nome tal, outros dão outro nome, outros dão outro nome, mas que todos sabem que Jesus é o representante daquele que os nossos olhos não podem ver. E todas essas coisas são razoáveis, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. A Bíblia diz que Ele é o próprio Deus, que Ele é o Senhor sobre todas as coisas e sobre todos os senhores, que Ele é o mediador único entre nós, entre as pessoas e o próprio Senhor, o próprio Deus, né? Agora eu tenho que perguntar para você: quem é Jesus? Essa pergunta pessoal faz todo sentido quando nós pensamos a respeito de salvação. Então nós já sabemos de quem é esse convite, é do Senhor Jesus, mas em segundo lugar nós precisamos saber para quem é esse convite. E aqui eu vou me demorar um pouquinho mais, para que a gente possa compreender de fato a questão de qual é o direcionamento de Jesus com esse convite que Ele faz. Me permita avaliar isso com vocês. A gente pode ver que Jesus aparentemente dirige o seu convite a todas as pessoas, porque está escrito: vinde a mim, todos vós, não é isso? Então nós podemos pensar assim, mas eu quero questionar uma coisa com vocês nessa noite, nessa mensagem. Será que esse convite de Jesus é realmente para todas as pessoas? É uma questão. Talvez você possa pensar de um jeito, o outro possa pensar de outro, o outro possa pensar de outro, mas eu trago esse questionamento nessa noite. Então pensem comigo: se o convite de Jesus é para todos, por que todos não o aceitam, uma vez que é um convite razoável? Acaso
nós não sabemos que a maioria das pessoas não aceita o convite de Jesus? Muitos nem ouvem o convite, outros são bastante indiferentes a esse convite. Eles talvez recebam em um momento, mas logo vão e se esquecem, e já não faz mais sentido aquilo que eles ouviram. Então, será mesmo que todos são convidados de Jesus? Eu repito, eu creio que não. Então, essa é uma realidade tão grande, que talvez você que me ouve agora aqui nesse lugar, você já tenha escutado esse convite de Jesus várias vezes, mas até esse momento, de algum modo, você tem rejeitado esse convite. Interessante. Nós vemos dentro da nossa própria família, nós vemos no meio dos nossos amigos, nós vemos às vezes dentro da igreja, as pessoas ouvindo esse convite de Jesus, mas sem de fato terem sido transformadas por esse convite, sinal de que uma salvação não aconteceu. Então, você pode até agora não ter tomado uma decisão no seu coração a respeito de Jesus, e você ainda não lhe entregou a vida, a direção da sua vida, e você não o cultua, não o serve veementemente, porque alguma coisa precisa ainda acontecer no coração, né? Então eu pergunto, por que isso ainda não aconteceu? Porque mesmo ouvindo tudo isso numa família, você tem alguns filhos que seguem ao Senhor e tem outros que não seguem de jeito nenhum, mesmo que tenham ouvido a mesma coisa o tempo todo. Por que as pessoas rejeitam o convite de Jesus? Porque tanta gente escuta o Evangelho, mas não se rende aos pés de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos e meus queridos amigos, eu creio que a resposta está exatamente na definição que Jesus faz quanto aos seus reais convidados, aqui nesse pequeno versículo de sua palavra. Preste atenção que está escrito no texto que ele faz uma promessa, ele diz: vinde a mim todos vós, vírgula, que estáis cansados e sobrecarregados. Então ele define essas pessoas: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe o que isso significa? Se uma pessoa não estiver cansada e sobrecarregada, esse convite não faz nada no coração dele, não é para ele, não funciona para ele. Ele pode ouvir a vida inteira esse convite, mas jamais tomará alguma decisão. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Às vezes a gente não pensa muito a respeito disso, e às vezes a gente não compreende como uma pessoa entra na igreja hoje e sai amanhã. A gente não compreende porque uma pessoa está na igreja e não exerce um trabalho, um lugar num trabalho missionário. A gente não entende porque uma pessoa, apesar de estar comunitariamente reunida, ela não tem um bom testemunho de sua vida diante de Deus. Todas essas coisas são refletidas através dessa colocação que esse pequeno versículo faz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É possível que esse momento de se sentir cansado e sobrecarregado nunca tenha acontecido na vida, e por conseguinte, quem não está cansado não precisa de ajuda, quem não precisa de ajuda não pede socorro, quem não pede socorro não é salvo. Então eu pergunto, você consegue identificar esse tipo de convidado de Jesus? Essa pessoa cansada e sobrecarregada? Talvez humanamente seja muito fácil de identificar uma pessoa assim, não é? Você poderá dizer para mim: pastor, uma pessoa cansada e sobrecarregada é alguém que está muito doente. Talvez você possa dizer: pastor, uma pessoa que perdeu o emprego é uma pessoa que está cansada e sobrecarregada. Uma pessoa que tem dificuldades mentais é uma pessoa cansada e sobrecarregada. É interessante que, se fosse exatamente assim, o Senhor não traria nenhum e eu para vir pregar nessa igreja hoje à noite.
Ele nos teria levado para um manicômio, para um hospital ou para um outro lugar assim, não é? Mas por que nos trouxe aqui nessa noite? É porque o Senhor não sabe das coisas? É porque Ele não conhece as pessoas? Não, claro que não. Se Ele nos trouxe aqui, é porque tem alguém que Ele quer convidar. Pode ser 1, 2 ou 3, eu não sei, não conheço corações, mas o Senhor conhece e não brinca com isso. Não brinca com isso. Ainda há pouco lá em cima, o pastor disse, brincando com a gente, né? Eles são artistas, né? E artista tem essa correria, né? A artista, ele vai, ele pega avião para lá, pega avião para cá, ele volta, ele chega, ele tem tem os aparatos, e tem as pessoas e tal, não sei o quê. É interessante. Nós não somos artistas nesse sentido. É claro que quem faz alguma arte é um artista, não é? No seu sentido profissional. Mas, evidentemente, Nilma e eu não viemos aqui para nos apresentarmos, não é? Nós viemos aqui falar do Evangelho de Cristo Jesus. Então, o Senhor sabe do coração de todas as pessoas. E talvez a gente pense que as pessoas sobrecarregadas são aquelas que estão passando necessidades físicas, necessidades morais, necessidades de todo tipo, emocionais. Mas de fato o Senhor está nos chamando através de um convite a alguém que está cansado de sobrecarregar. Um dia desses nós fomos cantar em um dos estados e nós estávamos viajando numa Sprinter com toda a banda. Eu deixei o pessoal, eu dirigia e eu tinha que trocar o óleo do carro. Aí fui no mecânico. E quando eu cheguei lá naquele mecânico, veio me atender um jovem bem forte. Naturalmente ele estava malhando bastante. Ele era bem musculoso assim, e deixava os braços de fora, tatuados, para poder mostrar a sua... E ele chegou, e aí senhor? O que manda? Ele disse, eu preciso trocar o óleo do veículo, você poderia fazer? Ele disse, eu posso sim, o senhor espera. E quando ele estava conversando comigo, chegou o pastor da igreja, porque o pastor tinha me dado um endereço para chegar, mas eu acho que ele pensou, ele vai se perder na cidade aqui, eu vou atrás dele. E ele chegou lá. Quando ele chegou, que ele viu aquele jovem, antes do pastor chegar um pouquinho, chegou um outro jovem, não é? E olhou para o mecânico forte e disse, e aí rapaz, como é que você está? Tudo bem? E eles usam as gírias deles, né? Então ele disse, tudo em cima, tá bom demais, então não sei o quê. Ele disse, e aí? Vai na balada comigo hoje? E ele disse, antes que ele falasse, que respondesse alguma coisa, o camarada disse, vai na balada hoje? Tá assim de mulher. E eu estou ali, do lado. E aí ele disse assim, claro que vou, estou lá. Mas aí o pastor chega, esse rapaz estava saindo, o pastor chegou. Quando o pastor chegou, ele olhou para o pastor e disse, ô pastor, como é que o senhor está? Aí eu falei, será que ele é da igreja? Passou na cabeça assim, não sei. Mas aí ele falou com o pastor com muita intimidade assim. Aí o pastor disse, rapaz, você sabe quem é esse homem que trouxe o carro para trocar o óleo aí? Aí ele disse, não sei, pastor. Ele disse, esse homem aqui, ele é um cantor evangélico e tal, outro, isso aí é do grupo Logos e tal. Ele foi falando, eu dei vontade de puxar o casaco, pastor, de pastor menos e tal. Mas aí ele foi falando e o homem tá coisa. Aí o pastor caiu na bobagem de dizer, você vai hoje à noite, não vai? Aí ele disse, claro pastor, estou lá. E eu pensei comigo, claro que não pastor, é claro que eu vou para a balada. Você acha que ele ia para o culto? Com um lugar cheio de mulheres? Ser ruim, né? Senão não, obrigado. Ai. Eu fiquei pensando sobre aquele jovem. No meu coração, sabe o que veio? O pensamento que veio? É um cansado e sobrecarregado. Mas não era.
se ele fosse um cansado e sobrecarregado, ele iria ao culto. Mas ele não foi, de jeito nenhum. O convite de Jesus não tinha efeito nenhum no coração dele. Vocês estão entendendo? Então, eu pergunto para vocês nessa noite, como é que Deus vê as pessoas? Ele vê humanamente como eu vejo? Ele vê as pessoas pela fisionomia? Ele vê as pessoas pelo sim aqui e não atrás? Ele vê as pessoas por sua aparência? Ele vê as pessoas como? Não, Deus não vê as pessoas assim. Deus não as vê pelas aparências. Deus as vê como pessoas necessitadas de salvação. É assim que Deus vê as pessoas. Então, Ele conhece as pessoas por dentro. Ele sabe se elas se sentem cansadas e sobrecarregadas ou não. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que muitas pessoas pediram ajuda ao Senhor, pediram socorro, porque tinham uma necessidade. Aquele cego, quando chegou diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele que Jesus não precisaria fazer de jeito nenhum, porque todo mundo sabia a resposta, não é verdade? Mas Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Era óbvio. A resposta dele é: Senhor, eu quero ver. Não é? Mas ele disse isso, e ele foi lá ver Jesus na beira do caminho, porque ele era cansado e sobrecarregado. Ele precisava de uma ajuda, ele precisava de uma resposta do Senhor. Ele não foi se distrair e nem foi por curiosidade. Havia uma esperança no seu coração. Então, as pessoas precisam perceber que estão cansados e sobrecarregados. Mas aí é que vem a questão: como é que essas pessoas poderão atender ao convite de Jesus se elas não se sentem cansadas e sobrecarregadas? Como é que elas poderão ser perdoadas se elas não precisam de perdão? Como é que elas poderão ser salvas se não se sentem perdidos? Como? Então, meus irmãos, humanamente falando, é impossível. É impossível. Então só tem um jeito. Só se alguém cansado e sobrecarregado for alguém tocado pelo Espírito Santo de Deus. Só se o Espírito Santo de Deus convencer a pessoa da sua necessidade, da sua carência. Há alguém que não vai ao médico de jeito nenhum, né? Ele está doente, ele tem uma necessidade, mas ele não vai ao médico de jeito nenhum. As pessoas já disseram para ele: rapaz, esse sintoma é isso, você precisa ir ao médico. Mas ele disse: não, eu estou muito bem, graças a Deus. O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer sem ser medicado, né? Então, se o Espírito Santo não convencer uma pessoa do seu próprio pecado, é como aquele versículo diz: o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É um trabalho que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. E se esse convencimento do Espírito Santo não acontecer, as pessoas poderão até ficar conscientes de seu pecado. Uma diferença entre estar consciente do seu pecado e ser convencido dele. Eu vou usar um exemplo aqui. Nós tínhamos uma cachorrinha chamada Polly Jones. Polly Jones era uma cachorrinha poodle. E a raça poodle tem muita facilidade de aprender as coisas. Se você tem uma, você sabe disso. Então eu ensinei muitas coisas para ela, e ela fazia muitas coisas comigo. Uma das coisas é quando eu chegava do acampamento, cansado, suado, eu me ajoelhava e ela ficava lá esperando a ordem. E quando eu dizia tira, ela vinha correndo de lá, pulava na minha cabeça e arrancava o meu chapéu. Mas enquanto eu não desse a ordem, ela não fazia. Eu botava a comida na patinha dela, um pedacinho de coisa na patinha dela, e ela ficava olhando para mim, olhando. Ela só comia quando eu falava come, aí ela comia. Ela fez coisas lindas. Mas tem uma coisa interessante: quando ela fazia alguma coisa errada, e fazia,
Quando eu chegava aqui, eu olhava para ela, eu não precisava fazer nada, eu só precisava fazer assim, olhar para ela. Ela baixava o rabinho, botava entre as pernas e saía. Sabe o que é isso? Consciência de pecado. Aí você diz, mas é uma cachorra. E se você tem um cachorro, quando você ralha com ele, você sabe o que acontece. Ter consciência de pecado, talvez eu esteja exagerando aí com relação ao animal, mas é um exemplo para você ver. Quem ensinou o seu filho a fazer pirraça quando ele era pequenininho? O pecado está aí, não é verdade? Ele está aí. Então, ter a consciência do pecado, saber que errou. Quando a mamãe ia nos corrigir, quando ela começava a falar, nós começávamos a chorar, porque a gente estava convencido. Depois dela falar com a gente bastante tempo, nós éramos convencidos do nosso pecado. Antes nós tínhamos consciência, olha, não mexe nisso que ela falou para não mexer, a consciência estava ali. Mas o convencimento faz você chorar, o convencimento faz você se arrepender, o convencimento faz você voltar, faz mudar de itinerário, o convencimento faz mudar de vida, não é? Então, o Espírito Santo precisa vir nesse coração e convencê-lo de que ele está separado. Talvez você já ouviu o Evangelho muitas vezes, mas o Espírito Santo ainda não convenceu o seu pecado totalmente a respeito disso. Então você está consciente, você sabe que o Evangelho é bom, você sabe que está certo. Meu pai, quando casou com minha mãe, ele não era crente, não era cristão. E quando as pessoas se apaixonam, aí fica difícil. Mas minha mãe, guardando aquela firmeza, ela combinou com ele que quando os filhos viessem, os filhos iriam para a igreja. E eles combinaram e ele aceitou. É claro que depois de algum tempo, de alguns anos, o Senhor converteu o coração do papai. Mas era interessante. Quando nós estávamos sendo aprontados para ir para a igreja, nós éramos 3 meninos, a mamãe nos arrumava direitinho, e quando nós estávamos demorando, ele ralhava com a gente, não demore, tem que ir para a igreja. E ele falava, ele estava o tempo todo, ele era absolutamente consciente de que os seus filhos deviam ir para a igreja. Mas ele mesmo não ia, porque ele estava consciente, mas não convencido. Não estava convencido. Quem não é convencido nunca vai para o quarto chorar pelos seus pecados. Ele pode levantar a mão, um apelo, ele pode vir à frente, mas ele nunca vai para o quarto chorando sozinho, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Não. Só quando convencido pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor. Então, me diga uma coisa. Será que agora, aqui mesmo, nessa reunião, não estão ocultos alguns desses convidados de Jesus? Hein? Será que você veio nessa noite aqui por acaso? Você veio só porque alguém convidou? Não. Pode ter até sido convidado, mas com toda certeza você está aqui porque Deus o trouxe para ouvir a palavra do Senhor. Então me ouça, por favor. Esse convite de Jesus hoje pode ser para você, se o Espírito Santo tocar o seu coração através da palavra e estiver convencendo o seu coração. Não perca essa oportunidade de hoje entregar-se a Cristo Jesus. Eu quero concluir a mensagem dizendo sobre o terceiro ponto que forma um convite, que é para que é esse convite. Por que Jesus está convidando cansados e sobrecarregados? Então, o versículo diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus convida cansados e sobrecarregados para dar alívio à sua alma. Não é esse evangelho que nós temos ouvido ser pregado nos nossos dias. Nos nossos dias o evangelho diz, você precisa se entregar a Jesus para você restaurar a sua vida financeira. Você
entrega a sua vida a Jesus para você ter restaurado a sua perna, seu braço. Entrega a sua vida a Jesus para isso, para isso, para isso, para isso. Mas, quando o Senhor Jesus convida cansados e sobrecarregados, é para lhe dar alívio de alma. De alma. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas, mas a principal delas é o alívio da alma. Então é por isso que ele faz esse convite ao seu coração, lhe fazendo uma promessa: eu os aliviarei. Interessante que essa promessa não é uma promessa que ele passa para uma secretária, não é uma promessa que ele diz: vinde a mim e a igreja vai cuidar de você. Ele diz: não, vinde a mim, porque eu pessoalmente aliviarei a sua alma. Por que que ele pessoalmente faz isso? Com toda certeza, meus irmãos, é porque nenhum outro homem pode aliviar a alma de alguém como Jesus alivia. Porque só Ele pode perdoar pecados, só Ele pode lavar uma alma dos seus pecados, só Ele tem sangue puro para isso. Conversando com uma pessoa esses dias, ela relutava comigo no sentido da confissão dos pecados para uma outra pessoa. E é claro que nós somos encorajados a confessar os meus pecados, os nossos pecados uns aos outros, mas não diz que essa pessoa pode me perdoar do meu pecado no sentido condenatório do inferno. Ela pode me perdoar até certo ponto, mas o perdão com relação à salvação só tem um que pode dar, é o Senhor Jesus, e só Ele pode dar, porque só Ele fez o sacrifício por esse pecado, e só Ele derramou o seu sangue. E o fato dele ter derramado o seu sangue faz toda a diferença, porque o seu sangue é o único sangue puro. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, só que tem que ser sangue puro. Muita gente foi crucificada, muitos derramaram sangue, mas só o sangue de Jesus nos purifica. Por quê? Porque é um sangue puro. Então por isso que ele diz: só eu posso fazer isso, eu vos aliviarei. Então, nessa noite, você pode perguntar: Deus pode dar esse alívio ao meu coração hoje? Pode, com toda certeza. Ele tem dado esse alívio a mim e a muitas outras pessoas, né? Ele pode dar esse alívio ao seu coração. E o que você precisa fazer? Você precisa receber esse convite do Senhor no seu coração. Se você se mantiver orgulhoso, você vai fazer exatamente como fez aquele mecânico que foi trocar o óleo do meu carro. Você vai dizer simplesmente: eu não preciso disso, não é? Mas se você for tocado pelo Espírito Santo e você sentir de fato que é um homem ou uma mulher cansado e sobrecarregado, então o convite de Jesus fará sentido no seu coração nessa noite. Se você estiver sentindo isso no seu coração, eu não vou pedir que você levante sua mão, nem vou pedir que você venha aqui à frente. Eu vou pedir que quando nós formos orar, você pessoalmente fale com Deus, com suas palavras, e diga para Deus aquilo que você está sentindo no coração. E se for o momento da sua conversão, você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu ouvi essa mensagem foi para mim, e eu quero hoje entregar a minha alma ao Senhor. Eu me reconheço como um pecador, carente, cansado, sobrecarregado dessa vida. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Nós vamos curvar nossas cabeças agora, vamos orar, e nesse momento em que nós estivermos orando, você pode orar nesse sentido, se assim você sentir no coração, tá bom? Pai, obrigado pela chance de pregar o Teu Evangelho. Nós sabemos que o Teu Evangelho contempla pessoas cansadas e sobrecarregadas, pessoas que estão pedindo ajuda ao Senhor, pessoas que estão precisando da Tua boa mão, do Teu perdão, pessoas, ó Deus, que têm vivido longe do Senhor,
não têm encontrado esperança, não têm encontrado motivo de uma vida nova, diferente, mas hoje estão ouvindo a Tua palavra. Eu quero pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor conduza essas pessoas conforme a Tua boa mão, que, ó Deus, elas possam não só compreender, mas tomar uma decisão na sua alma agora, no coração. Eu não vou chamá-los à frente, Senhor. Eu sei que essa é uma decisão muito particular e muito pessoal, mas eu peço em nome de Jesus, que aqueles com os quais o Senhor falou nessa noite, que, ó Deus, possam eles de fato serem convertidos, salvos de verdade, perdoados pelo Senhor, que eles tenham compreendido que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, sem entrega ao Senhor não há possibilidade de salvação. Então, Pai, faz essa obra no coração dessas pessoas. Nós te pedimos com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez nossa gratidão. Nós queremos dizer a todos que, apesar de nós não fazermos um apelo nas mensagens quando pregamos, para que pessoas venham à frente, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo faz a sua obra. E talvez você vai sair daqui, mesmo que não tenha tomado uma decisão aqui, Deus vai continuar falando ao seu coração, e quem sabe você chega em casa, fecha a porta do seu quarto e fale com Ele a respeito disso. Uma conversão acontece assim. Eu fui convertido no hospital. Não tinha música, não tinha microfone, não tinha ninguém cantando, não tinha ninguém pregando, só tinha a minha Bíblia na mesa de cabeceira. Eu tinha 21, eu estava doente. E quando abri aquela Bíblia, que eu já tinha lido tantas vezes, porque fora criado numa igreja cristã desde a minha infância, quando abri aquela Bíblia, naquela vez, Deus mostrou tão claramente que eu estava na igreja, mas eu nunca havia me rendido aos pés de Cristo Jesus. Então ali naquele hospital Ele converteu o meu coração. Eu já saí dali com uma vontade tremenda de estudar e de pregar o Evangelho para outras pessoas. Então é por isso que eu digo isso para você. Pense sobre isso, avalie e tome a sua decisão. Essa decisão bem tomada será real e perene. E perene. Aqueles que o Pai me der, nunca os lançarei da minha mão. Não é? Então, pense sobre isso e tome a sua decisão.